Caríssimos irmãos e irmãs, penso que todos nós estamos a entrar nesta quaresma com muita esperança e muita confiança. Esperamos que o Senhor venha ao nosso encontro e temos a certeza disso. É uma esperança que tem fundamento. E confiamos também que da parte da Assembleia Cristã, de todos nós, membros do povo de Deus, está a haver já, vai continuar a haver, um caminho de aproximação e de acolhimento do Deus que vem ao nosso encontro. Porque nós precisamos disso. Precisamos tanto deste encontro como o povo de Deus que durante 40 anos percorreu os caminhos do deserto para fazer o seu percurso interior, que era acompanhado pela sua peregrinação no terreno, na geografia daquele deserto do Sinai. E, sobretudo, procuramos acompanhar aquele Jesus que passou 40 dias no deserto da Judeia, impelido pelo Espírito Santo, a fim de se preparar interiormente na totalidade, para a totalidade da oferta de si mesmo ao Pai. Como a oferta de si mesmo ao Pai implicava dar a sua vida por todos nós, sofrer o sacrifício da cruz a caminho da Páscoa da Ressurreição, foi essencial para Jesus aquele caminho interior, aquele caminho de fome, de sede, aquele caminho de consideração de tudo aquilo que era a sua missão para a realizar, tal como o Pai lhe pedia. E, no fundo, estes 40 anos, ou estes 40 dias, e todas as outras vezes que o número 40 aparece nas Sagradas Escrituras, é para nos falar do tempo adequado e necessário que Deus precisa para realizar conosco a sua obra. É por isso o número que tem uma parte de real e outra parte de simbólico, e nós queremos fazer este percurso tendo em conta esta realidade dos 40 dias e, ao mesmo tempo, este simbolismo da disponibilidade para que a obra de Deus se realize em nós, se realize na Igreja e se realize no mundo. Podemos perguntar, então, e qual é essa obra de Deus? A obra de Deus é aquela que foi realizada por Jesus Cristo há 2000 anos, quando se ofereceu. Desde a encarnação até à Páscoa, Jesus manifestou-se sempre disponível para fazer a vontade do Pai, para se deixar conduzir pelo Espírito Santo em todos os momentos e em todas as decisões da sua vida terrena. Podíamos pensar na figura da Virgem Maria, que aliás está bem presente no nosso ano pastoral, enfim, e neste contexto em que procuramos viver esta nossa quaresma, porque também ela, ao longo da vida, terá feito, os Evangelhos não o referem, mas terá acompanhado Jesus, mesmo que porventura à distância geográfica, no seu caminho de disponibilidade para acolher o Espírito Santo e para realizar a vontade do Pai. Ela é, por isso, enquanto mulher, enquanto mãe e hoje, enquanto Igreja que nos acolhe e que nos recebe, essa figura absolutamente ímpar da história da salvação que nos leva a seguirmos os passos de Cristo na nossa caminhada. Com Maria, seguimos juntos. O caminho continua em muitas e diferentes dimensões, em muitos e diferentes aspectos, mas também queremos que ela continue precisamente nesta caminhada de quaresma que a Igreja nos oferece e que nós hoje iniciamos. Então, qual é efetivamente a obra que Deus quer realizar em nós? A obra primeira é, de facto, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor como acontecimento que nos salva. É o centro da nossa fé, é o querigma pascal, é o anúncio primeiro que sempre fizeram os apóstolos, que se tem feito ao longo da história da Igreja e que nós havemos de continuar a fazer uns aos outros. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está conosco,
como diz o apóstolo Paulo, fazendo essa síntese admirável do querigma ou do primeiro anúncio da fé. E isso com certeza que tem de ter consequências na vida de cada um de nós. Podíamos dizer de uma forma talvez mais simples que a obra de Deus consiste precisamente nesse encontro, esse encontro íntimo, profundo, sério, responsável, amigo que Deus propõe a cada pessoa, e nomeadamente a cada um daqueles que a partir da fé o conhecem, o reconhecem e o acolhem. A obra de Deus consiste precisamente nesse encontro salvador, porque por meio de Jesus Cristo já nos salvou. Mas nós precisamos agora de, na nossa peregrinação sobre a terra, na nossa caminhada, fazermos como que vamos dizer uma palavra imprópria, uma apropriação, uma disponibilização para que esse acontecimento não se dê somente à escala global, à escala universal, nem à escala de uma igreja com este ou aquele rosto, mas se dê precisamente numa igreja em que eu sou membro, de que eu sou parte, na qual eu fui enxertado, porque é corpo de Cristo, a partir do qual participo desde o meu batismo. E a obra de Deus depois há de ter muitas consequências exatamente na vida de cada um de nós. A palavra que hoje ressoa de uma forma mais evidente aos nossos ouvidos é a palavra conversão. A obra de Deus é que nos convertamos ao Deus vivo e verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. É a conversão. E a conversão, nós sabemos que é a ação mais bela e mais feliz que Deus pode realizar em nós, porque tem a sua iniciativa, e é também a ação mais bela e mais feliz à qual nós podemos aceder e na qual podemos participar, e participar ativamente, com a totalidade da nossa existência, da nossa mente, do nosso coração, estendendo-se, inclusivamente, ao nosso corpo, corpo pessoal, corpo eclesial, corpo familiar, porque tem de ter consequências exatamente na vida pessoal e na vida comunitária de cada um e de todos nós. Os jovens têm consciência de que este Deus amigo, este Cristo que está vivo, como nos recorda aquele documento programático que a Igreja lhes entregou, continua a vir ao seu encontro. Mas também têm consciência de que é preciso passar por alguns desertos, por muitos desertos, para percorrer esse caminho da conversão e para que a obra de Deus se realize neles e se realize em todos nós. E esta celebração, se é um convite à Igreja indiscriminadamente, reunir a Assembleia com as crianças, com os jovens, com os adultos, com todos, como dizia a primeira leitura, reunir a Assembleia, todos precisam de considerar a sua vida, todos precisam de chorar os seus pecados, todos precisam de reconhecer os caminhos ínvios em que muitas vezes se passa a sua vida, mas com o pensamento, os olhos e o coração postos no Deus da misericórdia, para que não somente a Quaresma ou a vida se transformem num vale de lágrimas, mas se transformem num caminho feliz de encontro, para que em nós se realize a obra de Deus. Gostaria de pedir aos jovens que estivessem muito atentos ao seu coração, porque às vezes há muitas turbulências no coração dos jovens e nos adultos também. Gostaria muito de pedir que estivessem atentos aos outros, aos jovens, aos adultos, às crianças, a todos, porque também eles, porventura, estão ansiosos, desejosos, sequiosos de que neles se realize a obra de Deus. E gostaria de pedir-lhes que fossem sempre instrumentos alegres e, ao mesmo tempo, felizes da grandeza desse encontro, que tem como um ponto alto a Quaresma, mas que deve prolongar-se pela totalidade das suas vidas. Nós confiamos muito na capacidade que têm os jovens de acolher este Cristo e de deixar realizar neles a obra de Deus. E pedimos-lhe que no meio da sua família, no meio da sua comunidade,
cristã, concretamente da sua paróquia, do seu grupo, do seu movimento, no seu contexto habitual, mas também no contexto da Igreja mais alargada e da sociedade, possam ser eles mesmos protagonistas desta realização da obra de Deus. Porque o nosso mundo precisa muito de jovens, de adultos, de homens e mulheres cheios do Espírito, conduzidos pela mão da Virgem Maria, para que este caminho de transformação da sociedade em que nós vivemos possa continuar e para que nós, os cristãos, possamos ser um fator de novidade, de autêntica novidade, a confirmar essa esperança e essa confiança que aqui nos trouxe e que há de marcar com toda a certeza o nosso percurso da Quaresma até à Páscoa.